Olá, alunos do ensino médio. O tema da aula de hoje é Arte Sem Fronteiras. Isso porque acredito que vocês já tenham tido contato com obras consagradas europeias, como Leonardo da Vinci, sua Mona Lisa, Jardim de Niféias de Monet ou A Noite Estrelada de Van Gogh. Assim como provavelmente já tenham visto obras norte-americanas de artistas como Andy Warhol, Basquiat ou Edward Hopper. Porém, a ideia da aula de hoje é romper as fronteiras e desvendar a arte no mundo, porque sim, existe arte na Europa e na América do Norte para além das obras consagradas que conhecemos, além de arte em outros continentes, como, por exemplo, a Ásia, a África, a Oceania, a América Central e a América do Sul. Para além dos artistas brasileiros que vocês já devem conhecer, como Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Portinari e Tarsila do Amaral. Só para recapitularmos, a cronologia da história da arte, defendida por grande parte dos estudiosos, iniciou-se na pré-história, com a arte rupestre, caracterizada por impressões de pé e mãos dos seres humanos ou de animais da época em pedras ou paredes de cavernas, ou retratações destes em cenas do cotidiano. Quando iniciou-se a civilização, se destacara a arte egípcia na Idade Antiga, que tinha como característica a ausência de sombra, as cores convencionais e a ausência das três dimensões, ou seja, como vocês veem nesse desenho, o corpo ele está de frente e o rosto de lado. Era uma maneira mais fácil de eles retratarem. Já na arte grega se buscava o equilíbrio das formas, a harmonia das cores e desenhos, representações dos deuses, utilizando-se de técnicas como afresco e têmpera. Já na Idade Média, temos na cronologia convencional a arte em Roma. Era uma arte influenciada pela arte grega, tinha já a tridimensionalidade, era mais realístico nas suas esculturas e nas obras de pintura você tinha um colorido com detalhe. Já a arte gótica foi uma arte sacra, de construções de catedrais suntuosas, com arcos ogivais e grandes vitrais, para dar maior luminosidade. Na Idade Moderna, nós temos o Renascimento, que colocou a arte europeia ainda mais em evidência, caracterizado pelo antropocentrismo e a valorização da antiguidade clássica. Esse movimento foi seguido pelo Barroco. O Barroco utilizava-se do contraste entre claro e escuro, como vemos nessa obra de Caravaggio, em que o personagem se destaca do fundo, havendo também o dualismo entre sexualidade e religião. Esse movimento foi seguido pelo Rococó, que era uma arte aristocrática. Ela era repleta de detalhes, de exageros, ela usava de cores claras e os temas geralmente eram bucólicos. Já na Idade Contemporânea, temos o neoclassicismo, baseado nos ideais iluministas de oposição ao Barroco e ao Rococó. Era academicista e idealista, visando a beleza estética. Este movimento foi seguido pelo modernismo, que possuiu diversos estilos. Aqui vamos citar apenas alguns, como por exemplo o impressionismo, da Belle Époque ou Belle Époque, que visava o registro da luz, suas tonalidades. As figuras eram sem contornos e a mistura da tinta era feita diretamente na tela. Havia nessa época também o expressionismo, que retratava as emoções intensas. Ele não tinha a preocupação do padrão de beleza, como nessa obra de Munch, né? O Grito, que é bastante conhecido. Depois vinha o cubismo. O cubismo tinha o geometrismo como base. Ele era antitradicional, ele rompia com a harmonia, com a beleza, com as perspectivas, era a fragmentação das formas, era contra a imitação da natureza. Já o surrealismo traz elementos fantasiosos do imaginário, utilizando ilusões ópticas.
Porém, com as mudanças econômicas e sociais do nosso planeta, os olhos culturais se voltaram para aqueles que estavam assumindo o poder mundial, os Estados Unidos. E com isso, os artistas norte-americanos se evidenciaram, assim como seus estilos artísticos baseados no consumismo de massa vigente. Temos assim a pop art, que iniciou a arte contemporânea dentro da idade contemporânea e que trouxe vários outros estilos, como o street art, como nessa imagem é uma obra dos brasileiros Os Gêmeos. O body art, que nada mais é que o artista usar o corpo como uma sua tela, no body painting. E as instalações e performances, que ocorrem geralmente nas ruas, aproximando a arte do cotidiano das pessoas. E isso vem de encontro com essa aula. Isso porque a arte contemporânea tem como objetivo não diferir mais a arte consagrada, considerada maior, da arte da minoria, que por muito tempo foi negligenciada como uma arte menor, pouco discutida e pouco refletida. E isso é o grande diferencial dos tempos de hoje. Há pouco tempo atrás, nossa curiosidade sobre a arte mundial era limitada a poucas imagens expostas em livros, enciclopédias e revistas. Tínhamos que nos contentar com o que nos queriam nos mostrar, o que nos era apresentado. Hoje, com um toque no mouse e algumas palavras-chave tecladas no site de busca, temos um mundo plural e diversificado em que vivemos em nossas mãos. É só digitar a imagens e textos aparecerão para nos encher de conhecimento e facilitar o nosso entendimento sobre as obras, conceitos e técnicas artísticas. E é justamente esse o intuito desta aula, incitar vocês, alunos, a pesquisar mais sobre o que irei mostrar apenas superficialmente. O que vocês verão aqui será a ponta do iceberg. Cada um de vocês pesquisar mais a fundo o movimento artístico que mais lhe interessar, o local, o contexto histórico em que ele está inserido e desenvolver uma obra artística baseada em sua pesquisa. Vamos começar? A arte africana. A África é um continente imenso, dividido em diversos países, com diferentes culturas e costumes, e, portanto, rico em diversidade. Porém, algumas características culturais é possível ver em todas, ou na maioria dessas regiões. Por exemplo, a arte africana é fortemente influenciada por suas crenças espirituais e ancestralidade de suas comunidades tribais. Outro exemplo são as máscaras, consideradas uma riqueza artística do continente africano e fazem parte recorrente da maioria de seus povos. Elas são utilizadas em rituais diversos e possuem inúmeras significações, dependendo da ocasião, cultura ou povo que a utiliza. Pode ser de diferentes materiais, como tecidos, couros, bronze, cobre ou madeiras, mas estas mais comuns, e eram usadas como instrumentos como disfarces de representação de animais, deuses, força da natureza. Elas são fabricadas até hoje de maneira totalmente artesanal. Curiosidade. Pablo Picasso, pintor do modernismo europeu, foi fortemente influenciado pela arte africana, incorporando em suas obras elementos afros, como vemos na figura ao lado. Os africanos também são responsáveis por inúmeras esculturas, algumas como as da cultura Nok, onde hoje fica a Nigéria, com mais de 2.000 anos, produzidas em terracota. Outras estátuas de outros povos africanos também eram confeccionadas por outros materiais, como marfim, madeira, metais ou pedras preciosas. Infelizmente, grande parte desse acervo se perdeu em destruições causadas pela intolerância religiosa de muçulmanos e cristãos. A dança é outra linguagem artística muito utilizada pelos africanos, pois carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além de entretenimento e diversão, em que todos, independente da idade ou escala social, participam. Nela, o corpo se torna um instrumento de ligação com o mundo dos espíritos, indicando a forte conexão dessa arte com a religião. Usada em cerimônias como casamentos, nascimento, morte, colheita, guerra, entre outros, a dança é acompanhada de instrumentos de percussão e batuque de tambores.
Nesse vídeo apresenta-se o Guedra, realizado pelo povo azul do deserto do Saara, uma dança ritualística em agradecimento aos elementos da natureza, embalados pelo toque dos tambores e bailarinos trajando azul e branco. Enfim, como vimos, a arte africana é bastante interessante, antiga e rica em ritmos e crenças, e embora não tão consagrada como a europeia, nem por isso possui menor valor, pois influenciou e ainda influencia o universo artístico mundial. Veja, por exemplo, a capoeira. E a roda de samba, que hoje integra o patrimônio imaterial da humanidade. São estilos de danças e músicas originadas dos ritmos africanos e que hoje marcam a cultura afro-brasileira, assim como o maracatu, mais conhecido no Nordeste do nosso país. George Lilanga. Na arte contemporânea africana, temos esse pintor e escritor tanzaniano, falecido em 2005. Ele iniciou seu trabalho artístico com esculturas em madeira, tradição do povo Makonde, do qual ele pertencia, passando posteriormente para obras bidimensionais como pinturas, gravuras e painéis, com colorido intenso e imagens míticas do seu povo. Suas obras refletiam sua sensibilidade estética e sua visão crítica da África atual. Henri Tayali, pintor e escritor nascido no Zâmbia e falecido em 1987. Henri dedicou sua vida desde cedo à arte contemporânea. Suas obras partiram do figurativo para o abstrato e são reflexos de sua consciência social e política africana. Arte asiática. Referenciada pelo tradicionalismo mais antigo do mundo, o maior continente da Terra, a Ásia, possui diversos países com culturas, religiões, línguas e peculiaridades próprias. Mas o universo artístico deste país também possui similaridade entre si, principalmente os países que são vizinhos, pois as interações históricas e comerciais levavam de um local a outro costumes e culturas influenciando-se mutuamente. Fortemente influenciados pelas crenças budistas, hinduísmos e animistas indígenas, alguns países da Ásia, como Laos, Tailândia, Butão, Índia e Camboja, têm como características imagens de Buda em estátuas esculpidas em vários materiais, como ouro, prata, bronze ou tijolo, e argamassa para de tamanhos colossais como essas que a gente está vendo na imagem. Já as menores são geralmente esculpidas em madeira. Além disso, a mandala tornou-se um ícone da arte budista como ferramenta de um ensino espiritual. Já os países localizados na Ásia Central têm sua arte visual criada pelos povos da maioria turca, influenciada pela arte islâmica. O islamismo, por condenar a representação de homens e animais, tem como características desenhos geométricos e abstratos em cores vivas que enfeitavam ricamente não só as mesquitas, como vemos ao lado, mas também tecidos e tapetes mundialmente reconhecidos. Abir Gibril. Essa artista da Palestina, no Oriente Médio, produz pinturas sombrias onde crianças bailarinas se enroscam em arames farpados ou encaram barricadas para espelhar os problemas sociais e políticos da vida das mulheres oprimidas pelas guerras e pelo governo islâmico e conservador do grupo Hamas, na faixa de Gaza. Inspirada por Edgar Degas, ela escolheu bailarinas por as considerar como um ícone de beleza, poder e liberdade, em contraste com a vida das mulheres onde vive. É uma arte bem contemporânea, né?
A arte japonesa possui cores fortes e intensas, de cunho figurativo e tradicional, e estética relativamente formal. Era comum aliar caligrafia a imagens naturalistas que contavam uma história em rolos de papel japoneses, o ashi. Essa técnica, chamada de kakejiku, consistia em mergulhar na água esse desenho já pintado para ser fixado num rolo feito de tecido, o que facilitava no transporte por ser enrolado. Curiosidade. A pintura japonesa influenciou a arte moderna ocidental, o que se chamou de japonismo. Diversos artistas foram influenciados pela técnica japonesa, como Monet, Van Gogh e Matisse, pintor fauvista europeu que teria utilizado estampas japonesas com impulso criativo. Ele admirava as cores fortes e puras dos gravuristas japoneses. Já as pinturas chinesas tinham forte simbolismo poético e, através de 5 dinastias, os pintores chineses recriaram paisagens clássicas com elevado embasamento técnico, delicadeza e serenidade, com uma visão ideal do mundo, buscando harmonização com o universo e utilizando técnicas variadas que misturavam desenhos e caracteres da caligrafia. A arte Mehandi ou Mendi, que no Brasil conhecemos como tatuagem indiana ou de rena, é uma arte milenar hindu, cujos registros datam de 6.000 a.C. e é atribuída às regiões hoje onde se encontra Turquia, Síria e ilhas gregas. Ligada ao universo feminino como ciclos reprodutivos e da lua, referencia-se a ritos de passagem, purificação e celebração da vida, como casamentos. Vamos dar uma xixi. Hello friends, subscribe to Mehdi Artistica and don't forget to click on the bell icon to never miss my video updates. Essa arte pode ser vista também no pigmento branco. Está sendo bastante utilizado ultimamente por noivas, né? Porque elas dão uma continuidade ao vestido da noiva, ou nas pernas como uma meia calça, ou nos braços, na mão como uma luva. É bem interessante, fica bem bonito, vale a pena pesquisar para conhecer. Hello. As danças tradicionais da ilha de Bali, na Indonésia, misturam diversas linguagens artísticas, como body art, teatro, música e dança. Baseadas em contos históricos e adoração aos deuses, podem ser divididas em Barong, contraste entre o bem e o mal, Kekak, dança do macaco, uma dança de exorcização, e Lelong, surgiu na década de 19 como entretenimento, os que no início só usavam moças para fazer. E agora vamos mostrar uma dança tradicional de Bali.
Takashi Murakami. Escultor e pintor em grande escala, esse artista contemporâneo japonês é fundador do movimento Superflat, com características das tradições artísticas japonesas, com ênfase em cores vibrantes, bidimensionais, reelaborado na cultura dos mangás e anime. Olha o contraste da obra deste artista com o fundo completamente clássico europeu, né? Bem bacana. Liu Dan. Nascido na China, berço do Nanquim, uma das ferramentas de desenho mais antigas do mundo e que leva o nome da cidade onde este artista nasceu, esse artista contemporâneo agregou em suas obras as técnicas tradicionais chinesas, a imagem de paisagens de grandes mestres da arte europeia. Arte na Oceania. Dividida em Melanésia, Ilha dos Negros, Micronésia, pequenas ilhas, e Polinésia, muitas ilhas. Esse continente possui uma grande diversidade artística de povos vindos provavelmente da Índia e Indonésia, e com diferentes técnicas, muitas vezes submetidas aos condicionamentos geográficos, climáticos e materiais de cada região. Então, você vê aqui, né, a Oceania está muito próximo da Ásia, então eles acreditam que essas ilhas foram povoadas por pessoas vindas daqui, oriundas daqui, né? Na Austrália, existem cerca de 500 povos aborígenes diferentes, com territórios e línguas distintas. Algumas pinturas desses povos, que datam da pré-história, retratam lendas, climas e o cotidiano, em pinturas em pedra. Com o intuito de passar sua cultura aos herdeiros, os aborígenes usam de desenhos realistas, mas com caracteres mágicos, colorindo suas obras com 4 cores básicas: o ocre vermelho, o ocre amarelo, o caulim, que é o branco, que você vê nessa imagem, e o preto do carvão, decorando todos os objetos do seu uso cotidiano e cascas de árvore. Esculpidas em madeiras, os totens aborígenes são consideradas uma das representações mais frequentes da Oceania, uma espécie de símbolo para celebrar uma força espiritual. E agora a dança de boas-vindas dos aborígenes da Austrália, né? Aí você vê que a pintura corporal está presente em todas as tribos aborígenes. Centradas em torno das 4 formas primárias da arte, tecelagem, pintura, tatuagem e escultura, essa última sua maior potência artística, os maoris da Nova Zelândia utilizam-se de desenhos geométricos com significados espirituais, contando a história de seus ancestrais através da sua arte. Utilizavam de diversos materiais, principalmente a madeira. A tatuagem também é uma forma de body art marcante desse povo e pode ser vista nas figuras ao lado, nessa talha totímica de madeira com o rosto superdimensionado em relação ao corpo e coberto de desenhos e representações tatuagens. Interessante é que os maoris é daquele filme da Disney recente, da Moana, e até com o intuito de incentivar os jovens
a apreciar sua cultura, valorizar sua cultura, lá na Nova Zelândia, esse filme Moana foi apresentado nos cinemas, exibido com a língua dos maoris, a língua nativa. E eles se sentiram super identificados, foi bem bacana. Na Polinésia, as esculturas em rochas vulcânicas, moais, são muito conhecidas, sendo que na Ilha de Páscoa, quase 1000 delas estão espalhadas pela ilha. Embora conhecidas como cabeças, a maioria tem torsos, muitos terminando no topo da coxa, né? Você vê essa que está aqui mais atrás, você vê isso, que ela está como se estivesse de joelho no chão. Sendo que um pequeno número tem corpos completos e às vezes embaixo da terra. Essas esculturas foram realizadas pelos povos Rapa Nui, que lá chegaram por volta de 800 a 1200 depois de Cristo. Ainda não há um consenso. Agora vamos ver a dança do Festival Riva de Bora Bora, na Polinésia Francesa. Curiosidade. Paul Gauguin, um renomado pintor europeu do pós-impressionismo, foi viver no Haiti em 1891, em busca de uma unificação com a natureza e em repúdio à vida que ele considerava artificial e convencional. Essa experiência marcou suas obras significativamente, como vemos ao lado. Kenny Mackenzie. Incentivada por um dos pintores aborígenes contemporâneos mais influentes da Austrália, Robert Thomas, quem quiser, é só dar uma pesquisada para ver as obras dele, essa artista, filha de mãe aborígene e pai branco, foi a primeira mulher a pintar em sua comunidade. Muitas das suas obras são autobiográficas, retratando sua vida com seu povo. É bem bonita as obras dela. John Badcock. A técnica de trabalho desse artista neozelandês é aplicar espessas camadas de tinta a óleo em suas telas, tornando sua pintura quase uma escultura e captando de forma sensível a essência do objeto retratado. Suas obras são carregadas de expressão, despertando sentimentos contraditórios em seus observadores. Essa obra é o tipo da obra que eu acho muito interessante ver no museu, quando tiver oportunidade, porque a gente vê aqui pela tela, é diferente de ver ao vivo. Lá você sente melhor as pinceladas, você percebe as camadas de tinta, é bem diferente. Então, vale a pena ir em museu toda vez que você tiver oportunidade, ver as obras, você vai ver a diferença que é se você comparar com as obras que você vê pela tela do computador ou pelos livros. A arte na América do Norte. Esse continente possui apenas 3 países, mas todos com grande extensão geográfica. O interessante é que conhecemos a arte norte-americana mais recente, mas a dos nativos muito pouco, assim como pouco conhecemos a arte do Canadá e dos astecas que habitavam o México, que já formavam uma das maiores cidades do mundo quando lá portavam os espanhóis. Então aqui você tem Canadá, Estados Unidos e o México. O Alasca pertence aos Estados Unidos e a Groenlândia pertence à Dinamarca. A arte dos astecas. Vamos começar pelo México. Quando os espanhóis chegaram no México, as artes, linguagens, arquitetura e a ciência, inclusive,
já eram bastante avançadas, ricas e diversificadas entre os mexicas, como também ficaram conhecidos. Na escultura, utilizava-se de pedra, basalto, ouro, cerâmica e madeira, esculpindo homens e animais, máscaras, deuses e adornos, como calendário ou pedra do sol ao lado, que eles colocavam nas obras arquitetônicas dele. Os astecas produziam seus desenhos em pele de animais, papel feito de casca de plantas, paredes de templos, cerâmicas e pedra, representando deuses e cenas do cotidiano, rituais, imagens de personagens importantes do império e lutas, e imagens sem profundidade e às vezes não seguiam a proporcionalidade. Essas pinturas são ricas fontes de informação sobre como viviam esses povos. Os eventos astecas, como casamento, funerais, eventos políticos, sacrifícios e rituais religiosos, eram acompanhados por danças ao som de tambores, em que os dançarinos usavam de plumas e trajes coloridos. Vamos lá assistir. Numa junção da arte dos povos nativos incorporada à cultura dos colonizadores espanhóis, com influência fortemente religiosa, a arte mexicana é rica em artesanato cerâmico, utilizando-se de barro marrom e negro, em peças decorativas ou utilitárias, e dando à arte sacra um dualismo entre crenças indígenas e católicas. Você vê, né? Você tem ali uma representação bíblica e ao mesmo tempo você tem todo um colorido bem típico do México, né? Frida Kahlo. Essa artista mexicana teve sua vida marcada por sofrimentos e superações, paixões e desilusões. Amante das cores, retratou muito da sua vida e como a enxergava, de maneira visceral em suas telas, extrapolando seus sentimentos através da pintura. Vale a pena assistir o filme Frida, que retrata sua vida, percalços e conhecer um pouco mais sobre a vida dessa artista que estava à frente do seu tempo. Os totens canadenses são originários das tribos indígenas que lá habitavam, antes da colonização inglesa e francesa. Você vê que a gente viu totens lá na Oceania e também temos no Canadá. São esculturas em madeiras dispostas uma sobre a outra que retratavam lendas e crenças populares dos povos nativos. Eles decoravam com detalhes e coloriam as obras com o intuito de transmitir a mensagem de forma mais clara, dando maior importância ao seu significado. Além disso, os símbolos utilizados eram uma forma de demarcar os povos, pois cada um representava uma tribo. Esses totens são também encontrados no Alasca. A cultura aborígene canadense hoje está passando por um movimento de reafirmação, através de centros que promovem a cultura, o ensino das línguas nativas de cada povo e sua história, com o intuito de estabelecer o orgulho e a autoconfiança das comunidades indígenas e permitindo que o trabalho desses artistas sejam aceitos por toda a comunidade canadense e mundial.
A tribo Plains Cree utiliza-se de vestimentas coloridas, chamadas regalias, feitas de pele de veado e asas de águia, com representações que contam uma história ao som de um tambor e carregadas de simbolismos, significações e crenças espirituais. Vamos assistir. A cultura canadense foi construída pelos elementos franceses e ingleses combinados à tradição indígena local. No início, eram ilustrações quase documentais, figurativas, que retratavam a paisagem social e da sociedade colonial, porque ela foi colonizada pela Inglaterra e pela França. Com o advento da fotografia, os pintores passaram a idealizar mais em suas obras e, progressivamente, foram absorvendo as tendências europeias de arte, acompanhando os movimentos vigentes à época. Danielle Rochon. Nascida em Ottawa, essa pintora canadense buscou em seu trabalho domar a luz, através de combinações das cores e sob influência de culturas de diversos países que visitou durante a sua vida. Eu achei muito bonita a obra dela. Os Estados Unidos eram povoados antes da chegada dos europeus por uma grande variedade de grupos indígenas, espalhados pelo seu território, como os Sioux, os Apaches, os Creeks, os Cherokee, entre outros. A maioria dessas tribos foram massacradas e os poucos nativos existentes atualmente vivem em reservas indígenas estabelecidas pelo governo. Os Cherokees é a tribo indígena com maior número de nativos nos Estados Unidos. Famosos pelas cestas de cana do rio, também produziam cerâmicas e tapeçarias, além de tecelagem de dedos e contas indianas americanas, e esculturas e máscaras em diversos materiais, como argila, madeira e pedra. Representando a segunda maior tribo da América do Norte, com 270 mil indivíduos, os nativos navajos hoje ocupam a maior reserva indígena dos Estados Unidos. Os tapetes e mantas navarros, sendo produzidos na imagem ao lado, são muito famosos pelos padrões coloridos e a alta qualidade. E parece ser bem quentinho, né? Arte na América Central. Formado pelo território entre a América do Norte e a América do Sul, além das ilhas que ficam no Mar do Caribe. Possui diversas línguas que mesclam os dialetos locais com as línguas advindas dos colonizadores de cada região, sendo que muitos deles ainda pertencem a outros países. Grande parte dos países são constituídos de mestiços brancos com índios. Dentre todos os povos indígenas que habitavam a América Central, os maias foram os mais importantes. A arte maia. Um dos povos pré-colombianos, essa civilização abrangia 4 países da América Central: Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, além do México. Utilizando de diversos materiais como a terra, a pedra e a massa, gesso, madeira, papel, cerâmica, entre outros, a arte maia é considerada uma das mais sofisticadas, tendo suas obras influenciadas pelas crenças politeístas,
política e histórica da época. Sua arquitetura era suntuosa e variada, e nesses templos, pirâmides, palácios, túmulos e observatórios abrigavam-se pinturas e esculturas, além de murais multicoloridos que adornavam as paredes. No artesanato, os maias produziam cerâmica e esculturas em que esculpiam figuras humanas ou símbolos religiosos, utilizando de matérias-primas e gesso, madeira e as pedras. Berço do reggae é a Jamaica, tem uma cultura miscigenada de seus índios nativos, africanos e europeus, que trouxeram ao país o cristianismo ortodoxo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo e o anglicanismo. Sob essas influências, o país desenvolveu uma teologia própria, o Rastafari, que tem como uma das características mais marcantes o uso pelos seus integrantes do dread, ou essas tranças mechas que você vê aí nos personagens da foto. A arte da Jamaica teve 3 períodos. A primeira foi na era colonial, influenciada pela cultura inglesa. A segunda foi de 1922 a 1929, marcada com a chegada de Edna Manley, do Reino Unido, que retratou em suas esculturas a cultura jamaicana com o intuito de valorizar a história do país. Aí essa obra aí, que vocês veem, essa escultura é dela. E a terceira entre 1962 e 72 e marcou a independência do país, ganhando força o ressurgimento do Rastafari e das raízes africanas. David Pottinger. Nascido em Kingston, esse pintor jamaicano captava em suas telas o cotidiano da cidade em que nasceu, em fases que foram do uso de cores vibrantes e energéticas a paletas mais escuras e melancólicas. Se tornou um dos pintores mais conhecidos do seu país. Criadores da salsa, Cuba tem na música um reflexo da sua cultura mesclada, uma junção de músicas espanholas com instrumentos de origem africana. Além disso, lá também se originou o cha-cha-cha, e eles também festejam o carnaval como nós, com carregos alegóricos e blocos de rua. Vamos ver um pouquinho da dança da salsa. Amélia Peláez. As cores vibrantes que essa pintora cubana utilizava, assim como as linhas grossas, são consideradas derivadas da arquitetura espanhol colonial. Fundindo estilos variados, como o uso de formas geométricas com elementos típicos do seu país, aqui na imagem você vê o peixe, ela criou uma linguagem cubana contemporânea. Além da pintura e cerâmica, Amélia também pintou murais. A arte na América do Sul. Composta por 12 países independentes considerados pertencentes à América Latina, por ter como origem linguística países como Portugal, Espanha e França. A diversidade cultural é marcada presente na cultura desses continentes, com influência nos nativos indígenas europeus que colonizaram a região e africanos que vieram para cá escravizados. Mapuche. Antes da chegada dos europeus, a América do Sul era intensamente povoada por diversas tribos. Uma das mais marcantes, o povo Mapuche, ou araucanos, viviam na região centro-sul do Chile e sudoeste da Argentina, na Patagônia, tendo ainda uma população que reside nesses países.
Nas artes, as mulheres eram responsáveis pela produção da tecelagem, desde o processo de extração de lã até o produto final, e das cerâmicas e peças entalhadas em madeira. Arte Inca. Habitando parte dos Andes, hoje Peru, essa civilização possuía técnicas avançadas, produzindo esculturas, cerâmicas, cestos, joias, pinturas em tecidos, tapeçarias e instrumentos musicais, com materiais variados como fibras, madeiras, metais, como ouro, tintas, vegetais e o bambu, como se vê na figura para a produção das flautas incas. A forte religiosidade politeísta era refletida em suas obras para cultuar os deuses, assim como para enfeitar os sacerdotes em cerimoniais religiosos, pois o material empregado, as cores e as estampas revelavam a posição deste indivíduo dentro da sociedade. Havia também obras relacionadas à natureza, como seres humanos, animais, vegetação, rios, sendo que as cerâmicas poderiam ser usadas como uso doméstico ou religioso. Esse é o som oriundo deste apito inca. Escutem. Bellenbach. Essa ilustradora e muralista equatoriana transformou sua paixão por andar de bicicleta num tema para suas obras em grande escala, pelas ruas de Quito. A região, além de ilustrar para revistas, videogames e agências de publicidade. Sua fama já é internacional e sua street art já pode ser vista em outros países, como a imagem ao lado no mural da Colômbia. Beatriz Milhazes. Essa pintora, gravadora, ilustradora e professora contemporânea se destaca por suas obras de colagens multicoloridas que encantam o olhar, definindo seu estilo como geométrico abstrato. É considerada uma das artistas brasileiras mais conceituadas atualmente. O Suriname é o menor país da América do Sul e que tem em sua população 90% com antepassados de origem estrangeira, ou seja, é um país multicultural, com influências africanas, holandesas, inglesas, indianas, indonésias, chinesas, entre outros. Isso porque ele foi inicialmente colonizado pelos ingleses, que depois trocaram as terras do Suriname com a Holanda. Aí a Holanda, para colonizar o Suriname, trouxe africanos como escravos, que depois, quando acabou a escravidão, eles passaram a contratar pessoas para trabalhar em suas terras. Então, eles incentivavam indianos, indonésios, chineses a virem para o Suriname e assim trabalhar para eles. E dessa forma, o Suriname se tornou isso um misto de culturas, porque todos ficaram. Então, o caseca é uma música típica do Suriname, é uma fusão dessas várias culturas ao som de tambores e trombetas. As roupas coloridas do vídeo são chamadas cotomise. Vamos dar uma olhada. Oh, momonier, pas laisser tradition tomber. On silote qu'à répéter le bon nous ennuie, pas laisser y aller. Oh, momonier, pas laisser tradition tomber. On finit connaître un petit moucher, il est très gentil, il est bien charmant. Jolotte, li intelligent, mais a un sacré polisson. Aïe, monsieur chéri, et car elle est toute femme chérie. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Et car elle est toute femme chérie, chérie par là, chérie par-ci. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Et car elle est toute femme chérie, a fossi peso l'empathie. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Pour les pas tromper du prénom, et car elle est toute même façon. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Et car elle est toute femme chérie, chérie pas. A arte na Europa.
Como já falamos, a ideia desta aula é desvendar a arte não consagrada, mas ainda assim importante para a cultura mundial. Sendo assim, no estudo da arte no continente europeu, nós vamos focar nas obras de países menos visados, tá? Um deles é a cultura da Rússia, que embora tenha a maior parte do seu território na Ásia, cerca de 78% da sua população vive na área que corresponde à Europa. Fortemente influenciada pelo cristianismo ortodoxo e pela arte e arquitetura bizantina. Suas igrejas inicialmente foram construídas pelos arquitetos gregos, pois os russos, a princípio, eram apenas aprendizes. Porém, quando estes passaram a construir, mostraram grande originalidade, tanto frente aos ocidentais quanto ao Império Bizantino. Realmente, essas igrejas russas são uma coisa de chamar atenção, é diferente de tudo que a gente tem do resto do mundo. As matrioscas. As matrioscas são um ícone artístico da Rússia. Originário de um boneco japonês, ela consiste em várias bonecas, uma dentro da outra, com cores vibrantes e representando uma camponesa. Há diversos outros artesanatos russos de regiões diferentes, mostrando a riqueza de criatividade e requinte nos trabalhos em cerâmica, madeira, barro e bandejas metálicas, rica em pinturas icônicas e desenhos florais. A Rússia é extremamente rica em variedades de danças típicas, e embora seja conhecida pela excelência no ensino de balé, o povo russo se expressa de diversas formas em danças milenares. As coreografias geralmente exigem grande forma do dançarino, pois é repleta de saltos, giros e agachamentos, e algumas de sapateado. Algumas são apresentadas apenas por homens, outras só por mulheres e outras por casais, sendo que em muitas das danças os bailarinos improvisam os passos. Vamos dar uma assistida? Muito bom, né? A cultura russa é muito variada, muito rica. Inclusive, a gente vai olhar agora nos próximos slides as músicas, né? Os instrumentos musicais que eles criaram. Парня,
Porinya, sutarinya, porinya. Não tem como falar em dança russa e não mencionar os instrumentos musicais. Eles são muito variados e originais. O curioso é que os primeiros cristãos acreditavam que a música era um dom divino dado aos homens e que os instrumentos musicais a contaminavam por serem criações humanas e, portanto, na Idade Média eles eram proibidos. Felizmente, esse conceito caiu por terra e a Rússia nos presenteou com uma gama imensa de instrumentos, alguns com alguma semelhança com os instrumentos ocidentais. Veja, por exemplo, a balalaika, esse primeiro aqui. Olha só, eu coloquei ele junto com uma foto de uma pessoa para vocês terem noção do tamanho. Ele parece um violão, mas ele é triangular e ele é imenso, né? É bem interessante. O guz, ele também parece um violão, mas não tem aquela parte comprida aqui, né, das cordas. Ele fica ali só na mão do instrumentalista. A dorra, é um violão redondinho. E a zaleika, ela é como se fosse ela é tocada na boca direto, sabe? Como um trombone, por exemplo. Curiosidade. Casado com uma bailarina russa e filiado ao Partido Comunista em protesto à Segunda Guerra Mundial, Pablo Picasso, um múltiplo artista espanhol, teve grande parte da sua obra comprada por magnatas russos. Em 1917, ele desenhou o figurino, o cenário e a cortina do espetáculo russo Ballet Parade. Os dançarinos vestiram trajes volumosos feitos de papel machê, madeira e metal. E contra o fundo de cenário cubista, os dançarinos se transformaram em fragmentos móveis de uma colagem, tornando uma peça de teatro um dos primeiros eventos surrealistas, ou cubistas, né? Foi uma coisa bem diferente. Você imagina o artista dentro dessa roupa, essa vestimenta. A Escandinávia é a região que engloba Dinamarca, Suécia e Noruega, berço dos vikings, que depois se expandiram pela Finlândia e Groenlândia e conquistaram terras na França e Inglaterra na Alta Idade Média. Esse povo possuía uma arte elaborada e, como navegadores, faziam relevos com motivos vegetais e animais nos cascos dos barcos, e como guerreiros esculpiam desenhos em seus capacetes e armas que significavam tanto status social como proteção. As mulheres ostentavam joias e amuletos feitos com ossos de animais e cascas de tartaruga, além de produzirem cerâmicas de qualidade. As runas eram o alfabeto dos vikings, e eles a esculpiam com cores brilhantes em pedras, além de madeiras, ossos e metal. Algumas pedras listavam os nomes dos integrantes de uma expedição, outras relatavam histórias de guerras e ficavam expostas em locais visíveis como estradas ou pontes. Vytautas Laisonas. Com o intuito de agradar não só os olhos do espectador, mas também sua alma, esse pintor contemporâneo lituano pinta no estilo figurativo paisagens rurais idílicas usando pinceladas amplas com acabamento suave, e com um toque de surrealismo, tornando suas obras curiosas e instigantes. O único continente que não abordamos hoje foi a Antártida, pois não há povos que habitam esse continente com cultura própria, havendo lá hoje apenas bases de pesquisas. Então, qual arte continental vocês mais gostaram? Você já conhecia alguma dessas obras ou artistas? Agora é só tomar por base essa aula e iniciar suas obras fundamentadas numa das técnicas ou movimentos aqui apresentados, pois como vimos, a arte não está só nos museus, mas está em todos os lugares. Basta utilizarmos essa ferramenta tecnológica tão eficiente a nosso favor. Pois, como dizia Albert Einstein, a curiosidade é mais importante do que o conhecimento. Tenha um bom dia e até a próxima aula.